O programa a seguir é livre para todos os públicos. De coração, irmão, quero te declarar a paz que vem de Jesus, que vale muito, muito mais do que ouro ou outro metal. Mais do que tudo, a paz de Cristo é especial. A graça e a paz, estamos começando mais um programa da Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo. O programa feito para você, o programa feito para a sua família, o programa feito para abençoar a sua vida. Que Deus te abençoe. É muito bom poder entrar na sua casa, é muito bom poder começar mais um programa e poder compartilhar com você aquilo que está acontecendo de importante no reino de Deus, aquilo que o Senhor tem ministrado na nossa vida, e a gente compartilha um pouquinho com você das bênçãos que Deus tem derramado sobre a Igreja Presbiteriana. E nós viemos aqui como Igreja de Cristo, não como Igreja Presbiteriana, embora seja ela que nos proporcione estar aqui nesse momento, mas nós queremos compartilhar a bênção de Deus com você, que é cristão, que não é cristão. Eu tenho plena convicção de que a palavra que nós temos para compartilhar aqui, ela é boa para você. Seja você católico, seja você espírita, seja você evangélico, nós estamos compartilhando princípios de Deus para a sua vida e a palavra de Deus ao teu coração. Eu tenho certeza que todos que creem no Senhor, todos que querem algo de bom em suas vidas, devam estar preparados para receber essa palavra no seu coração, com carinho, com alegria e com a certeza de que ela vem do fundo do nosso coração com a melhor das intenções de abençoar a sua vida. Como sempre, nós oramos nesse programa para abençoar a sua vida, para falar ao teu coração, para trazer uma palavra de esperança, uma palavra de alegria para você, E eu quero te convidar nessa hora, se você puder fechar os seus olhos, porque eu quero orar por você, eu quero orar pela sua família, eu quero orar pelas necessidades que você está vivendo hoje, pelas quais você está passando agora. Então você que está ligando aí a televisão agora, nós vamos orar e eu quero colocar a sua vida, eu quero colocar a vida da sua família diante do Senhor agora. Vamos orar comigo? Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos pela tua bondade. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos permite mais um programa no ar. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor me permite agora interceder pelo meu telespectador, por aquelas pessoas que acompanham o programa Graça e Paz, seja em sua casa, seja num leito de hospital, seja, ó Deus, numa tela da internet, Senhor. Ó Deus, onde quer que a pessoa esteja agora, Senhor, assistindo esse programa, eu estou intercedendo pela vida dela. Eu estou colocando a vida daquela pessoa que me assiste agora nas tuas mãos, para que a tua bondade, para que a tua misericórdia, ó Deus, o convença de que o Senhor o chama, o convença de que o Senhor o ama, o convença de que o Senhor tem um plano maravilhoso para a vida dessa pessoa e de toda a sua família. Ó Deus, que os nossos ouvidos possam se abrir agora, que as nossas mentes possam se abrir agora para receber a tua boa, santa e inerrante palavra. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem. Querido, queria compartilhar com vocês hoje aqui o tema que nós trabalhamos na Igreja Presbiteriana nesse domingo. Nós nos lembramos do DIP, Domingo da Igreja Perseguida. É um programa elaborado por alguns ministérios, como a Portas Abertas, e apoiado por outros ministérios, como o Ministério Mais, que é Missão à Igreja Sofredora, que trabalham em países onde o cristianismo é estabilizado, um apoio aos lugares
onde o cristianismo é perseguido, de fato perseguido. Então, todo o Brasil, todas as igrejas evangélicas do Brasil, né, independente de denominação, sim, aquelas que quiseram participar disso, promoveram em suas igrejas o Domingo da Igreja Perseguida. É um programa de conscientização à igreja estabilizada para que possa orar e contribuir e apoiar espiritualmente, fisicamente, socialmente as igrejas que sofrem verdadeira perseguição em todos os lugares do mundo. Você sabia que existe um índice hoje de que a cada 2 minutos um cristão morre por causa da perseguição, por causa da intolerância religiosa no mundo? Às vezes você fala aqui, você vê no Brasil alguns comentários falando sobre intolerância religiosa, até cometido pelo próprio cristianismo, né? Deixa eu dizer uma coisa, é tão ignorante dizer isso nos nossos dias, que no Brasil nós temos intolerância religiosa. No Brasil nós temos opiniões religiosas. Você não tem caso nenhum de morte por causa de fé no Brasil. E quando você vê casos de violência, são casos isolados, né? Da mesma maneira que o cristianismo se posiciona contra algumas situações, você vai ver, evidentemente, muitas pessoas se opondo ao cristianismo. O crente não pode se pronunciar, o cristão não pode defender os seus valores, que ele é esmagado por uma plataforma social que existe, manifesta nas redes sociais, nos órgãos de comunicação, nos veículos de comunicação que são públicos, né? A mídia massacra a opinião evangélica. Isso não é intolerância religiosa? Não. Isso é conflito de opinião. Intolerância religiosa é que o grupo radical Boko Haram faz lá na África. É o que o Talibã faz no Oriente Médio. É que o Estado Islâmico faz lá na Síria, no Paquistão, no Afeganistão. Isso é intolerância religiosa. É matar você. Foi o que o comunismo fez na União Soviética. É o que o governo norte-coreano faz na Coreia do Norte. Isso é intolerância religiosa. Manter pessoas presas, sendo torturadas, humilhadas, massacradas emocionalmente. Nós não vivemos isso no Brasil. Nós nunca vivemos isso no Brasil. Nós não temos esse histórico, a não ser em 1551, quando os cristãos huguenotes foram mortos aqui por conta da sua fé, na Baía de Guanabara. Talvez você não saiba dessa história. Mas é um caso isolado. Não existe uma cultura estabelecida de perseguição no Brasil. Por isso nós, da Igreja Estabilizada, oramos pela Igreja Perseguida, né? E o Ministério Portas Abertas está completando mais um ano de vida, né? E celebrando isso, um tempo de trabalho prestado à Igreja Sofredora. Quero compartilhar um vídeo com você que talvez inspire você a orar pela Igreja Perseguida. Vamos ver. A Portas Abertas foi fundada há 60 anos, quando o irmão André, um jovem cristão, ouviu o chamado de Deus e começou a contrabandear Bíblias para o leste europeu. O irmão André acreditava que todos deveriam ter a liberdade de conhecer a Jesus, seja qual fosse a sua origem. Deus falou comigo através da sua palavra. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer. Então, eu entendi que precisava ir até os cristãos. Eu não tinha ideia de como chegar lá. Nessa cidade onde estou, tudo bem, mas e depois? Sem dinheiro, sem contatos, sem idiomas. Mas algo estava ardendo no meu coração. E eu disse, Senhor, sim, mas como? Desde a primeira viagem do irmão André para os países atrás da cortina de ferro, a Portas Abertas cresceu e hoje atua em mais de 60 países ao redor do mundo, fornecendo Bíblias, treinamento, oração e apoio à Igreja Perseguida. Em 60 anos, vivenciamos muitas vitórias, grandes e pequenas, mas todas guiadas pelo agir de Deus. Em 1981,
Entregamos em um único dia 1 milhão de Bíblias para cristãos em um porto isolado na China. E anos mais tarde, em 1989, enviamos 1 milhão de Novos Testamentos para a Rússia. Atualmente, temos trabalhado para ajudar milhares de refugiados cristãos deslocados pelos conflitos no Iraque e na Síria, com campanhas de oração e ajuda emergencial. Também trabalhamos para fortalecer os cristãos no norte da Nigéria, onde o grupo extremista islâmico Boko Haram tem atacado igrejas e comunidades. Nosso trabalho nessas e em muitas outras nações continua até hoje. Neste momento, mais de 100 milhões de cristãos são perseguidos, humilhados e até mesmo mortos por causa da sua fé em Jesus. Esta é uma realidade diária para nossos irmãos e irmãs ao redor do mundo. Estamos na linha de frente com aqueles que são perseguidos, ajudando a fortalecer a igreja em todo o mundo. Todos os anos, nós entregamos mais de 2 milhões de Bíblias e literatura cristã. Servimos mais de 200 mil irmãos e irmãs. Treinamos mais de 250 mil cristãos e compartilhamos as histórias da igreja perseguida para que o reino de Deus alcance até os lugares mais resistentes ao Evangelho. Eu acho que nós do Ocidente, e isso é uma confissão pessoal, eu penso que somos covardes. Queremos nosso bem-estar em primeiro lugar. E se isso está em risco, nós não fazemos nada. Devemos nos tornar pessoas com ousadia, coragem, de convicções fortes, e não darmos valor às nossas vontades, se não pudermos cumprir o chamado de Deus em nossa vida. É isso que eu tento fazer, é isso que eu gostaria que os jovens fizessem. Convidamos você para servirmos juntos aos cristãos perseguidos ao redor do mundo. Muito bem. É um ponto para a gente pensar, refletir, orar por eles e ajudar, se envolver de alguma maneira. Se você no seu coração desejar ajudar o Ministério Portas Abertas, ser de alguma forma um ajudador à igreja perseguida, procure nossa igreja. Nós vamos te orientar como você pode ajudar. Se você quiser ajudar através da igreja, você pode fazer isso. Se você quiser ajudar diretamente, nós vamos te encaminhar também a como ajudar o Ministério Portas Abertas. Tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus fale com você. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre o lugar da perseguição na vida do cristão e do cristianismo, espera um minuto, que eu volto para te explicar como tudo isso começou no próximo bloco. Graça e paz. Mais do que tudo, a paz de Cristo é especial. Há 50 anos, a Predial Primos aposta no mercado imobiliário para que nossos filhos possam brincar com segurança e tranquilidade. No lar, doce lar. Predial Primos, administração de imóveis, condomínios e bens. Invista na qualidade de vida de quem você ama. A Pousada Outono trata com muito carinho e respeito aqueles que passaram a vida toda cuidando de você. Com uma equipe altamente especializada, oferecem aos idosos atividades terapêuticas e de lazer em um ambiente acolhedor, cercado pela natureza. Pousada Outono, o melhor em hospedagem e cuidados para a terceira idade. Para baixar o aplicativo da TV Zoom, entre na Google Play se o seu dispositivo for Android ou na App Store se você estiver usando o iOS. No campo de busca, digite TV Zoom e ache o nosso ícone. Clique no botão para baixar e aguarde a instalação.
Pronto! O seu aplicativo TV Zoom já está pronto para você usar. Abra o aplicativo e veja o ícone ao vivo. Clicando nele, você assiste a nossa programação em tempo real, em qualquer lugar, 24 horas por dia. No ícone Vídeos, você assiste matérias do Zoom TV Jornal e programas exibidos durante a semana. Em Notícias, você confere informações sobre o mundo, Brasil e Nova Friburgo. E no botão Envie, você pode nos enviar fotos e vídeos diretamente do seu celular ou tablet. Baixe agora e descubra muito mais opções no seu aplicativo TV Zoom. Mais do que tudo, a paz de Cristo é especial. A graça e a paz, estamos de volta com o programa da Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo. E nesse momento eu quero compartilhar com você a palavra de Deus. E eu falei com você no primeiro bloco sobre perseguição e perguntei, você sabe qual é o lugar da perseguição no cristianismo? Você sabe qual é o lugar da perseguição na vida do cristão? Então, eu quero te dizer uma coisa hoje. A perseguição, ela inaugura e ela encerra o cristianismo, né? Do princípio ao fim, da Gênese ao encerramento, ao apocalipse do cristianismo, da vida cristã, a perseguição é uma marca registrada. O primeiro sermão que o nosso Senhor Jesus Cristo pregou, né, inaugurando assim o seu ministério messiânico, né, citando lá o texto de Isaías numa sinagoga de sua região, causou tremenda rejeição a ponto de ser expulso e causou um furor nos seus ouvintes que o agarraram e o tentaram precipitar em um precipício, mas ele conseguiu sair e fugir daquele momento. Então, assim, ele inaugura, vamos dizer, a era messiânica, a pregação messiânica com perseguição. Ele prepara os seus discípulos lá no capítulo 5 de Mateus, no Sermão das Bem-aventuranças, né, quando ele fala sobre a última bem-aventurança, que é bem-aventurados sois vós quando perseguidos em meu nome. Né? Porque se perseguiram os que vieram antes, vão perseguir vós também, né, que falam em meu nome, perseguidos pelo nome de Jesus. Bem-aventurados sois vós. Ele é perseguido, ele fala sobre a perseguição, ele sofre um martírio por nós, né? Mas ensinando que o caminho que passa pela cruz do Calvário dele, né, também será um caminho de perseguição, de luta para a gente. E ele termina nos ensinando que o fim dos tempos será marcado por grande perseguição. No capítulo 24 de Mateus, ele é muito claro em dizer que a grande tribulação será um tempo de muita perseguição. Então, o cristianismo ele inicia sob os auspícios da perseguição e também ele encerra, ele fecha as cortinas da sua existência, pelo menos nesse período que o Senhor nos deu a conhecer, debaixo de grande perseguição. Mas tanto no início como no final, o Senhor Jesus Cristo triunfando sobre a perseguição. Eu quero compartilhar com vocês hoje o primeiro martírio, depois da morte de Jesus, que é a morte de Estevão, o primeiro diácono eleito ali pelos apóstolos para ser servo do Senhor. Aquele homem estava pregando o evangelho e a sua pregação causou um mal-estar muito grande. E encontra-se registrado no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, a partir do verso 54, e está registrado da seguinte maneira: ouvindo eles isto, enfureceram-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. E lançando fora da cidade, o apedrejaram, as testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E com estas palavras adormeceu. E Saulo
consentia em sua morte. Diz no capítulo 8 que naquele dia se levantou grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Queridos, nós temos aqui na morte de Estevão, talvez aqui elementos que nos ajudem a pensar algumas coisas sobre a perseguição. Em primeiro lugar, eu quero falar uma coisa muito séria para você. Somente pessoas cheias do Espírito Santo são perseguidas. A palavra de Deus diz que o Estevão foi perseguido porque ele pregou o Evangelho, porque ele viveu o Evangelho. A primeira coisa que a gente tem que pensar aqui é fazer uma separação entre a perseguição religiosa, meramente religiosa, e a perseguição por Cristo. Tem muita gente aí pregando o Evangelho de maneira inconveniente. Tem muita gente pregando o Evangelho de maneira a incomodar as pessoas. Tem muitas pessoas que sofrem perseguição não por causa do Evangelho, mas por causa da maneira agressiva, mal educada, não polida que se comunica o Evangelho. Sabe, tem pessoas que arregaçam o som, que querem evangelizar à força, que são brutos no comunicar do Evangelho, que ministram imprecações malditas sobre a vida de quem não quer ouvir o Evangelho. Querido, se você for perseguido por isso, deixa eu te dizer uma coisa, você não está sendo perseguido pelo Evangelho, você está sendo perseguido pela sua falta de estratégia, pela sua falta de educação, pela sua falta de conveniência, pela sua não percepção do direito do próximo. Isso não é perseguição ao Evangelho. Isso é perseguição a você. Então, cuide para você saber o que você está fazendo. Tá? Jesus não pediu para você ficar incomodando ninguém com alguns tipos de manifestações. O que incomoda é a verdade. É a verdade do Evangelho. O que incomoda é a verdade da essência cristã, que tem que ser manifestada em amor. Né? Quando nós dizemos algumas coisas que nós pensamos, quando nós confrontamos o pecado, aí sim, é uma coisa diferente. E aí a gente precisa pensar isso. Mas eu não quero me ater muito a isso, não. Eu quero que você, cristão, entenda o que eu quero dizer e você, talvez não cristão, tente entender também. O texto diz que aqueles homens não suportaram ouvir a Estevão pregar, e o Estevão fez um excelente sermão, registrado no capítulo 7, até o verso 53. Então você vai perceber que Estevão é um homem cheio do Espírito Santo. Covardes não são perseguidos. Cristãos covardes que não abrem a sua boca. Cristãos covardes que não abrem a sua casa, a sua vida para o Evangelho se manifestar não são perseguidos. Cristãos covardes, eles se aliançam. Cristãos covardes, eles negociam com os perseguidores. Assim como Judas negociou. O preço de Judas foi 30 moedas de prata. Eu não sei qual é o preço que talvez você tenha negociado. Talvez seja o seu silêncio, a sua omissão, a sua vergonha, a sua timidez de proclamar o amor de Jesus na sua vida. Covardes não são perseguidos. Covardes fogem. Covardes somem do campo de batalha. Mas Estevão era um homem corajoso. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, diz o texto aqui. Em segundo lugar, Estevão é um camarada que tem plena convicção da sua vocação. E ele não perde o foco, ele não perde o seu alvo, mesmo que o seu alvo seja o seu algoz. Estevão pregava não para se engrandecer, queridos. Quando você prega o Evangelho para aparecer, quando você prega o Evangelho para divulgar uma marca ou divulgar a sua igreja, quando o seu interesse principal é com que as suas intenções sejam ressaltadas e não o Evangelho de Cristo, você perde o seu alvo. O mais importante para você é a pregação, é a igreja, é a denominação, é a religião. Mas eu prego para pessoas. Eu prego para você, querido. Eu me importo com você que está me ouvindo.
É com a sua vida que Jesus se preocupou. E é para você que esse programa foi feito. Para dizer para você que você é importante para Jesus. Que você é importante para o Senhor. Estevão, ele tinha o alvo dele. E ele não permitiu que a repulsa do seu próprio alvo fizesse com que ele perdesse o foco. Diz o texto aqui que enquanto as pessoas o apedrejavam, ele clamava ao Senhor dizendo: Senhor, perdoa, não imputa sobre eles esse pecado, que eles tenham a condição de receber uma transformação na vida deles. E diz o texto aqui que no momento em que Estevão morria, Paulo, que aqui é descrito como Saulo ainda, ele consentia na morte de Estevão. Mas a oração de Estevão salvou Paulo. Porque o Senhor não imputou sobre Paulo aquela culpa, pelo contrário. O Senhor ouviu a oração de Estevão e alcançou o coração de Paulo. E quantos daqueles que não apedrejaram Estevão não foram alcançados pela misericórdia transformadora de Jesus? Então, querido cristão, aqueles que apedrejam você, aqueles que falam mal de você, não são os teus inimigos, porque nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra os principados e potestades que militam nas regiões celestiais. A nossa luta é espiritual. Então pensa nisso, raciocina isso. Ore por aqueles que te perseguem de verdade. Peça ao Senhor que eles tenham a oportunidade de repensar a sua vida. Eu sei que é difícil, não é fácil, mas aquele homem que estava ali consentindo com a morte de Estevão se tornou depois o maior pregador do Evangelho que o primeiro século conheceu. Então, queridos, é um tempo de nós mudarmos o nosso caráter e deixarmos de ser briguentos e escarnecedores e reativos de maneira depreciativa dentro do Evangelho. A perseguição foi uma bênção porque ela espalhou a igreja. A perseguição foi a maior mola propulsora, porque quando se levantou a perseguição, o povo partiu para a Judéia, para a Samaria e para os confins do mundo. A maior perseguição foi o maior projeto missionário de Deus. Talvez você esteja sendo perseguido. Talvez você esteja sendo levado a algumas situações difíceis na sua vida. Mas para você testemunhar o amor de Jesus. Tenha coragem de pagar o preço. Que a morte de Estevão inspire a sua vida hoje. E te faça um cristão melhor. Que Deus te abençoe. Tenha uma semana excelente. Pensa nisso. Ore pela igreja perseguida. Ore pela igreja sofredora. Contribua. Faça alguma coisa. Em nome de Jesus. Amém. De coração, irmão, quero te declarar a paz que vem de Jesus e vale muito, muito mais do que ouro ou outro metal, mais do que tudo, a paz de Cristo é especial. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.